E abramos nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículos 1 a 17. Eu farei a leitura, e essa será a porção da palavra de Deus que estudaremos agora pela manhã. Êxodo capítulo 4, de 1 a 17, diz assim a palavra inerrante do nosso Deus. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado, porque o Senhor não deixa a sua igreja sem a manifestação da tua palavra, sem os teus testemunhos, sem os teus decretos, sem os teus oráculos. E são esses, ó Deus, que nos alegram a alma, que nos refazem o ser, que nos tiram do tremedal de lama, que nos ensinam o que é a salvação e nos ajudam a continuar perseverando. São esses também, ó Deus, que podem nessa manhã salvar aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. E é por isso que nós cremos, ó Deus, que em todos os lugares da tua palavra o Senhor manifesta a sua graça, a sua misericórdia por meio do teu santo evangelho. Que nessa manhã isso fique evidente mais uma vez, nesse diálogo que continua entre o Senhor e Moisés, para que aquele grande líder, aquele grande patriarca, cheio de falhas, possa ser mais uma vez um modelo para nós, que também somos cheios de falhas e inadequações. Tende misericórdia de nós nessa manhã. Ajuda o teu povo a continuar caminhando e principalmente fazer a tua vontade, crer e observar tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado.
Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você liga a televisão e você vê os astrólogos de plantão tentando encorajar a população em relação ao próximo ano. E eles dizem coisas do tipo: é o ano de expansão de projetos, mudanças de lei e até fanatismo. Ótimo momento para assuntos ligados à educação e busca pelo desenvolvimento intelectual, ou seja, é a hora ideal para você fazer aquele curso que você sempre quis. O planeta que rege 2018 é Júpiter, e por isso é uma ótima oportunidade para viajar, aprender novas línguas, fazer negócios ou ter experiências com países estrangeiros. E o problema é que quando você assiste essas coisas, você começa rindo, achando engraçado a superstição dessas pessoas, mas chega um momento do programa, da entrevista, que você realmente para e olha assim: será que isso é verdade? Será que eu vou conseguir fazer aquele curso que eu sempre quis? Será que eu vou conseguir ter aquele relacionamento que eu sempre quis? Você acaba acreditando, querendo acreditar naquilo, porque são palavras positivas, são palavras que você quer ouvir. Você quer um 2018 mais positivo, você quer um 2018 mais rico, você quer um 2018 mais saudável, e palavras de astrólogos acabam fazendo com que você acredite nessas coisas. Aí você assiste a retrospectiva da Globo, e aí o pessimismo volta, e aí você se lembra em que país você vive, e aí você se lembra que a mulher do ano foi a Anitta. E aí você se lembra de todas essas desgraças, e mais uma vez o pessimismo volta. Mas durante as propagandas da retrospectiva, havia ali as propagandas, o comercial do Banco Santander, as perspectivas para 2018, crédito para isso, crédito para aquilo, é hora de comprar a casa própria, é hora de trocar o carro, e você vai se empolgando de novo. E aí, graças a Deus, Ele nos traz para o seu culto, para a sua casa, para que os nossos pés parem de resvalar, para que nós realmente entendamos o que é que nos dá esperança. A única coisa que pode nos dar esperança, e sem dúvida alguma, isso é a misericórdia do Senhor. Esse texto, mais uma vez, vem nos salvar da superstição, vem nos salvar daquilo que parece nos dar algum tipo de segurança, mas não dá. E aqui nós vemos tudo aquilo que precisamos no capítulo 4 do livro de Êxodo. Ainda nesse diálogo entre Deus e Moisés, um diálogo que começou no capítulo 3. E nós vamos quebrando o diálogo, porque o diálogo é riquíssimo. E muito tesouro está aqui dado a nós pelo Espírito Santo, e nós continuamos agora exatamente nesse contexto. Num contexto em que o patriarca Moisés, o grande patriarca Moisés, ele está hesitando. Ele é visitado por Deus no meio de uma sarça ardente. Aquela obra extraordinária, ela não é suficiente para que Moisés confie plenamente no Senhor. Deus precisa se revelar a ele como Yahvé, como Yahweh, como o grande eu sou, o todo-poderoso, o todo-suficiente, todo-independente. Deus se revela a Moisés diante de duas perguntas. Moisés pergunta, em primeiro lugar, quem Moisés era, quem ele mesmo era, quem ele poderia ser para ser o mediador do povo. Ele não era ninguém. E Deus confirma isso: é mesmo, Moisés, você não é ninguém, eu sou contigo. E aí Moisés pergunta: então quem tu és? Quem és tu? Como é que eu vou dizer para o povo lá, apresentar o Senhor? E ele se revela daquela maneira maravilhosa, como nós vimos na semana passada. Duas objeções aqui claras, diante de manifestações maravilhosas do Senhor, e aqui as objeções continuam. No capítulo 4, logo no primeiro versículo, nós temos mais uma objeção de Moisés. E não é por acaso aqui que nós nos identificamos tanto com ele, porque nós somos assim.
O Senhor fala. E nós podemos até confiar por um tempo, nós podemos até acreditar por um tempo, mas vem as tribulações, as aflições, e nós começamos a duvidar. Mas nessa manhã, nós somos encorajados mais uma vez. Porque diante das objeções pessimistas de Moisés, Yahvé o encoraja com crédito e auxílio providencial. Diante das objeções pessimistas que nós temos, Yahvé é o Deus do pacto daquela época e ainda hoje, Ele nos encoraja com crédito e auxílio providencial. Quem aqui nessa manhã não precisa de crédito? E eu não estou falando só de crédito financeiro. Eu estou falando de crédito em todas as áreas da vida. Talvez o seu 2017 tenha sido um ano realmente de muitas frustrações, muitas desobediências, quedas em pecado. E você se sente o pior crente de todos. Nessa manhã, o Senhor Deus do pacto lhe dá o crédito necessário. Não apenas para você atingir os seus objetivos, mas para você atingir os objetivos de Deus. Os objetivos que Deus tem para a sua vida de acordo com a vontade dEle. Como servo do Senhor, como serva do Senhor, como é que você recebe esse crédito? Nós vemos isso nos versículos 1 a 9. Na paciência de Yahvé, Moisés recebe o crédito necessário. Nós temos dois contrastes aqui. Nós vemos em primeiro lugar então que Deus apresenta, como Ele já vinha apresentando, muita paciência, muita longanimidade. Imaginem só, você falando, trazendo confiança para alguém, encorajamento, e essa pessoa está, mas quem sou eu? Mas quem és tu? Está sempre trazendo alguma coisa para tentar acabar com aquele projeto, para tentar impedir aquilo de acontecer. Sem dúvida alguma, quando você está nessa situação, talvez a primeira coisa que lhe falte é paciência. E não é isso que nós vemos em Deus aqui. Nós vemos Deus tendo paciência e ainda agora, diante da terceira objeção de Moisés, o que falta a ele? Na própria opinião dele, falta-lhe crédito. Olha aí, Êxodo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eles que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Vejam, na primeira objeção de Moisés, quando ele pergunta: quem sou eu, Senhor? Parece que ele está sendo humilde. Parece que ele está ali, no mínimo, tendo uma falsa modéstia. Mas não é isso que está acontecendo em nenhuma das objeções de Moisés. Todas elas aqui, elas são baseadas em pecaminosidade. Elas são baseadas pelo menos em incredulidade. E talvez essa terceira objeção possa ser alguma que apresente algum ponto positivo, do tipo: realmente Moisés está sendo aqui precavido. Imaginem só, ele já está agora há 40 anos ausente do Egito. Quando ele saiu do Egito, ele não saiu muito bem. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo quando ele tentou proteger o povo. Agora ele está há décadas distante do contexto daquela população. E ele vai voltar agora do nada, dizendo que uma sarça ardente, ou do meio de uma sarça ardente, Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, falou com ele. Quem é que vai acreditar nessa história? Ora, o povo pode não acreditar, o povo pode ser incrédulo, mas não Moisés. Ele viu a sarça, ele ouviu o anjo do Senhor, a segunda pessoa da Trindade falando com ele. Não interessa se o povo vai acreditar ou não, ele tem que ir e fazer a vontade do Senhor. Ele tem que ir e abrir a boca. E essa é a grande questão aqui. Quando nós não fazemos algo, quando nós desobedecemos ao Senhor, nós podemos até jogar a culpa nos outros, mas a culpa é nossa. É nós quem não acreditamos. Somos nós que não acreditamos. Somos nós que duvidamos
Porque se de fato confiássemos, nós iríamos independentemente dos resultados. E essa é uma palavra de encorajamento para todo ministro da palavra. O ministro da palavra que prega, que ensina, e muitas vezes não vê transformação na igreja, muitas vezes recebe notícias horríveis de colegas de ministério e até mesmo de ovelhas, e a vontade de desistir, a vontade de parar, não está adiantando nada. São anos e anos e anos e os mesmos problemas, não adianta. O ministro finge que está pregando, as ovelhas fingem que estão ouvindo, e assim caminha a igreja. Esse seria um problema de incredulidade do ministro. Um problema de falta de desconfiança, de falta de confiança do ministro, naquele que disse: abra sua boca e pregue. Porque quem faz a obra é o Senhor. Diante dessa falta de crédito, então, como é que Deus encoraja Moisés? Ele dá a Moisés 3 sinais. Sinais extraordinários. Para que ele cresça em primeiro lugar. Para que o povo de Israel cresça. E mais tarde nós veremos, principalmente nas pragas, para que o povo do Egito tivesse a oportunidade de crer também. Mas em primeiro lugar, esses sinais, eles são para Moisés e para o povo de Israel. Olhem a partir do versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse é o primeiro crédito que Deus dá a Moisés. Dá a ele a oportunidade de fazer aquela obra sobrenatural para que as pessoas de fato entendessem quem ele era. E como é que você reagiria diante dessa ordenança de Deus aqui? Moisés está ali com o seu bordão, nós sabemos, ele foi pastor de ovelhas durante 40 anos ali em Midian. Aquele era o seu instrumento de trabalho. Deus pega e transforma aquilo numa serpente. Uma serpente verdadeira. O texto diz que Moisés fugia dela, ele ficou com medo. Mas o pior é que Deus dá uma orientação para ele que certamente nós não obedeceríamos. Eu não entendo muito de cobra ou serpente, mas tem uma coisa que eu sei: não pegue uma cobra pelo rabo. Você tenta pegar ali pela cabeça o mais próximo possível para evitar que ela vire, para que ela dê o bote. E se você pegar uma cobra pelo rabo, evidentemente ela é ágil o suficiente para lhe dar o bote, exatamente pela distância que você tem ali do rabo para a sua cabeça. Mas é essa a instrução que Deus dá a Moisés, para que fosse mais fácil ainda para que ele duvidasse, para que ele mais uma vez reagisse: não, eu estou fugindo da cobra aqui, só quer que eu pegue pelo rabo? Não, está errado, Deus. Mas Moisés não reage assim. Moisés obedece, mostrando aqui então que há esperança para Moisés, há esperança para você. Não interessa quantas vezes nós rejeitamos as ordenanças de Deus, há esperança que a partir de agora nós obedeçamos à risca, mesmo que isso pareça loucura. Ele pega a serpente pelo rabo e a serpente vira o bordão novamente. Nós acabamos de cantar Crer e Observar. Essa música no original em inglês é Trust and Obey. Confie e obedeça. Mas Senhor, confie e obedeça. Mas Deus, confie e obedeça. Se é Deus falando, se é Deus se manifestando, não interessa se os outros vão ouvir ou não.
seja fiel. Esse é o primeiro sinal. E como vocês vão ver, todos os sinais, apesar de em primeiro lugar serem para Moisés e Israel, eles estão sendo dados no contexto do Egito, da teologia do Egito. Ou seja, a serpente aqui, ela já ia combater, ou a ideia da serpente ser transformada em bordão novamente, combateria a ideia de uma representação da divindade egípcia. Enquanto Moisés, líder do povo, tinha apenas um bordão fraco, inútil na sua mão, o faraó do Egito tinha um cetro, manifestando o seu poder, e nesse cetro, no topo dele havia uma serpente, um dos deuses do Egito. Deus vai destruir os deuses do Egito. O primeiro sinal se manifesta então dentro daquele contexto que Moisés conhecia, que o povo de Israel durante 400 anos no Egito passou a conhecer. Yahvé vai destruir a serpente do Egito. Ele nos leva ao segundo sinal agora, a mão leprosa. Leiamos aí a partir do versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse além do Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Mais um sinal. Deus conhecia Moisés, Deus conhecia o seu povo. Talvez eles achassem que aquele primeiro sinal não passava de uma mágica, de um truque. Agora então Deus dá um outro sinal, um sinal mais evidente na própria pessoa de Moisés. A mão dele fica leprosa imediatamente. Ele a coloca dentro de sua veste, quando tira, ela está leprosa. E mais uma vez, isso está ali mostrando algo do contexto egípcio. A lepra naquela época era a doença mais fatal, mais horripilante. Talvez como o câncer hoje, ou a AIDS nos anos 80. Algo bem comum e popular, que as pessoas tinham verdadeira ojeriza. E ali então, a lepra era uma manifestação de que os deuses estavam amaldiçoando aquela pessoa. Moisés então entendeu. Ele estava recebendo ali uma maldição de Yahvé, do Deus do pacto. Mas esse Deus, ele faz aquilo apenas por um tempo. Ele cura Moisés. Ele mostra para Moisés que ele, o Senhor do pacto, é o dono do corpo de Moisés. E como nós veremos mais à frente nesse próprio texto, Deus é o Deus da saúde, mas Ele é o Deus da doença também. Isso não faz muito sentido num culto nas vésperas do Ano Novo, em que nós queremos muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Mas Deus então, Ele faz com que Moisés entenda que aquela lepra, que era algo terrível e horrível no próprio Egito, estava debaixo do seu controle. E Ele estaria ali para libertar o seu povo e também para curá-los de todas as suas dificuldades. Como se não bastasse, um terceiro sinal é dado a Moisés. E esse aqui, então, mais ligado ainda à questão da divindade, do politeísmo egípcio. A partir do versículo 9: se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Essa vai ser aqui a manifestação mais relacionada ao que vai acontecer lá nas 10 pragas. Deus está aqui fazendo
de forma premeditada aquilo que ele vai realizar de forma mais eficaz, para ali sim colocar o povo do Egito em prova. Aqui então, Deus está falando que aquele rio Nilo, que o povo egípcio tinha como um Deus, também vai ser destruído por Yahvé. O povo idolatrava o rio, e esse rio aqui agora, num pouquinho de água que Moisés tira dele, é transformado em sangue. O rio que gerava vida, o rio que providenciava o alimento para o povo, agora está morto, agora está em sangue. Toda a vida do rio está morta, já não há mais qualquer esperança nele. Esse é Yahvé, mostrando então a importância dos sinais para a vida do povo de Deus. Sinais extraordinários, que por mais que tentemos imitar hoje, não passarão de charlatanismo. Por isso, meus irmãos, nós temos visto aqui, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, que sinais, prodígios e maravilhas, eles tiveram o seu lugar, eles tiveram o seu propósito, eles tiveram o seu período, e agora eles não existem mais. Mas quando nós estudamos textos como esses, nós percebemos que os momentos em que Deus os utilizou exatamente para autenticar o mensageiro, para autenticar a palavra, para autenticar aquilo que de fato traria libertação, cura, que destruiria outros deuses. A palavra de Deus, a mensagem de Deus. Sinais, prodígios e maravilhas não serviriam para salvar qualquer pessoa, não serviriam nem para que aquelas pessoas acreditassem em Deus por meio do sinal, não. É bem claro aqui que os sinais davam crédito a Moisés, para que quando ele falasse, eu me encontrei com Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me enviou, aquelas palavras dariam esperança para o povo. Os sinais então serviriam nada mais, nada menos, para mostrar que Moisés realmente era um enviado de Deus. Essa é a doutrina dos sinais ainda hoje. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 2. Vamos lembrar que o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que os judeus, eles esperam sinais. Essa é uma característica, infelizmente, daquele povo que deixou de acreditar na palavra para acreditar em sinais. E como nós andamos hoje? Mais uma vez eu insisto, quando a gente vê esses charlatães falando hoje, astrólogos ou pessoas que supostamente têm bola de cristal, nós achamos aquilo ali uma coisa engraçada, mas de repente estamos inclinados a acreditar naquilo, inclinados a realmente entender que aquilo pode ser verdade, porque se encaixa com o nosso coração incrédulo. Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 4 diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, pelos sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É só você se perguntar, o que você prefere? Um ministro da palavra que prega a palavra,
Um ministro da palavra que sabe fazer um show de mágica. Um ministro da palavra que supostamente levanta aleijados, que expulsa demônios, que faz coisas mirabolantes e que geralmente ganha muito dinheiro com isso. Ou você prefere um ministro da palavra que, como Moisés aqui, apesar da sua desconfiança e incredulidade, vai fazer a obra do Senhor? Esse é o primeiro ponto. A manifestação da paciência de Deus, dando a Moisés os créditos necessários para que ele continuasse a obra, para que ele perseverasse. E essa é a mensagem para você também. Deus lhe dá todo o crédito necessário para que você, independentemente do seu passado, continue caminhando e perseverando. Porque, como nós vimos, se desobedecemos lá atrás, temos total esperança de que agora, pelo Espírito Santo e pela sua graça, podemos obedecer ainda mais, vencer tentações, não cometer os mesmos pecados e, sem dúvida alguma, obter mais vitória para a glória de Deus. Isso nos leva agora então àquele contraste que eu falei no início. A partir do versículo 10, nós vemos não mais a paciência de Yahvé, que tem sido demonstrada de forma tão clara e evidente, mas nós vemos aqui a ira de Yahvé. Deus finalmente se ira, mas nessa ira Moisés recebe um auxílio providencial. Deus poderia ter destruído o seu servo Moisés ali. Deus poderia ter dito para ele: basta, Moisés, eu não aguento essas objeções, eu estou lhe falando, confia em mim. E Moisés nada. Mas Deus não lhe destrói. Deus não o destrói, assim como Ele não nos destrói. Pelo contrário, na sua graça e na sua misericórdia, Ele nos concede um auxílio providencial. Aqui no versículo 10, nós temos mais uma objeção de Moisés, talvez a mais forte delas, e por isso Deus começa a tratá-lo agora com ira. Versículo 10 diz: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Está começando a ficar claro aqui qual é o problema. Está começando a ficar claro aqui que Moisés não quer fazer a obra. Se nas primeiras objeções a gente tenta ali dar um desconto e tal, agora a gente tem que começar a perceber que o coração de Moisés realmente não está inclinado a fazer a obra do Senhor. Teve uma sarça, o próprio Deus falando e dando o seu nome a ele, sinais prodigiosos, e ele ainda responde assim. E aí, se houver algum spoiler agora, o problema não é meu, porque o filme já está aí há muito tempo. Se você não foi ver ainda, com certeza o spoiler é culpa sua. Se você ainda não viu Guerra nas Estrelas, o último, os últimos Jedi, você vai ver ali algo que me deixou um pouco chateado com o filme. Talvez pelas lembranças anteriores de quem era o Luke Skywalker, talvez o personagem principal da série. E quem é o Luke Skywalker nesse filme? Um Luke Skywalker que recebe o seu sabre de luz e imediatamente o joga fora. Um Jedi jamais faria isso. Um Luke que precisa agora treinar a próxima geração de Jedi, mas ele se recusa a fazer isso, porque ele treinou um Jedi e ele foi para o lado negro da força. E aí está um Luke que antes salvou o universo, agora choramingando. Não vou fazer mais isso. Não vou. Vai embora. Não vou. Nós precisamos de você, Luke. Não vou. E aí finalmente então, o próprio ator que fez o Luke, Mark Hamill, ele dá uma entrevista, resumindo o que ele falou, esse não é o meu Luke. Um Jedi jamais desistiria. Um Jedi poderia até passar por uma crise, mas ele iria.
E é claro que isso tudo é construído para que essa nova geração do Guerra nas Estrelas agora, sem os personagens antigos, possa progredir. Mas eu creio que o diretor poderia ter feito um melhor papel, ou uma forma melhor nessa transição. Por que eu estou dando essa ilustração? Porque se me dói ver Luke choramingando, me dói ainda mais ver um Moisés, um grande Moisés choramingando. Eu não sei falar. Sou pesado de boca. Um homem que, por mais que ele não concordasse, estava extremamente preparado, treinado pelo próprio Deus para fazer exatamente aquilo que ele está sendo chamado para fazer. Por mais que ele não percebesse, ele passou 40 anos no deserto sendo preparado. Ele já havia recebido uma educação no palácio de Faraó, extremamente rica. Ele é exatamente o homem que o povo de Israel precisava, porque Deus assim o determinou. E ele está aqui, tendo uma reação pecaminosa de autocomiseração. E nós sofremos disso, em maior ou menor grau, diariamente. Autocomiseração, autopiedade. Em outras palavras, nos fazemos de vítimas, para simplesmente não cumprirmos aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Não queremos sair da cama de manhã, não queremos ir trabalhar, não queremos ir estudar, não queremos mais fazer concurso, não queremos mais nos relacionar, não queremos fazer mais nada. Porque eu tive aquela frustração, eu tive aquele problema, eu não sirvo para nada. Autocomiseração. E isso é pecado, porque é idolatria. A idolatria, a auto-idolatria, ela se manifesta em dois extremos. Ou você é orgulhoso demais, ou você é o cara, e você sabe que não é. Ou você, sabendo que tem dons e talentos, se sente a pior pessoa do mundo, um Zé Ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me visita, ninguém me faz isso ou aquilo. Autocomiseração. Uma doença do ego. Ego inflamado. Não simplesmente com soberba, mas com uma falsa modéstia absolutamente satânica. O Senhor Jesus ensina isso nos Evangelhos, quando Ele fala sobre a questão de enterrar os talentos. E entendo de uma vez por todas, Deus não dá o mesmo grau de talentos a todos. Não precisa. Deus não defende o igualitarismo, como nós defendemos por causa de heresias ou ventos de doutrina fora da igreja. Deus dá uns 60, 30, 100, E dentro então do reino de Deus, nós tomamos aquilo que Deus nos dá e nós multiplicamos, nós investimos, nós produzimos. Mas não é o que Moisés está fazendo aqui, por causa da sua autocomiseração. O quanto você tem enterrado o seu talento por causa disso? O quanto você tem desistido por causa disso? Eu poderia me encorajar dizendo, um Jedi nunca desiste. E as crianças aqui pegam o seu sabre de luz e fazem, Mas eu digo para você, um filho de Deus nunca desiste. Alguém que realmente foi adotado pelo Senhor, pode até passar por uma crise, mas ele se levanta e ele continua caminhando, e ele entende então, que se tem enterrado talentos, ele não pode mais fazer isso. E qual é aqui o suposto impedimento de Moisés? Ele diz, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés era gago, certo? Não necessariamente.
Talvez você tenha aprendido isso em alguma escola dominical por aí, mas a Bíblia não diz. Não tem como saber exatamente qual era o problema. Não tem como saber exatamente se Moisés estava aqui usando uma argumentação legítima ou se ele estava criando algo. Ou seja, a dificuldade nem era tamanha assim, mas ele usou isso e multiplicou isso para causar um obstáculo. A gente faz isso o tempo todo, gente. A gente pega uma dor no pé e não consegue nem ir para a igreja por causa disso. A gente pega uma dor nas costas e quer dar entrada no INSS para a nossa aposentadoria. E aí você fala, mas pastor, você não conhece os meus problemas? Eu não conheço mesmo. Não da forma como Deus conhece. Ele sabe exatamente pelo que você passa. Ele sabe exatamente qual é a sua dificuldade. E Ele diz, isso não pode ser um impedimento para você continuar fazendo a obra, nem deixando de ir à igreja, nem deixando de ser crente. O impedimento de Moisés é respondido com uma pitadinha já de ira. E nós vemos então aqui que isso não significa, obviamente, da parte do Senhor qualquer pecado. Deus é sempre paciente, Deus é sempre longânimo, mas tem horas então que a sua ira se manifesta também como uma ira santa. Ele próprio diz, irai-vos e não pequeis. Ser paciente como Deus é não significa que não vamos nos irar e até nos indignar e fazer algo a respeito do que está acontecendo. Qual é a resposta do Senhor? E isso aqui não se encaixa com um sermão de véspera de fim de ano. O Senhor Deus diz, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? E isso é uma lapada no nosso conceito de Deus. Deus se manifestou como Yahvé. Deus se manifestou como eu sou. Deus se manifestou como um todo suficiente, como um todo independente. Ele não precisa de ninguém. Ele está nos dizendo aqui que existem surdos e cegos nesse mundo, porque Ele assim o fez. A cegueira, a surdez, a sua doença, o seu problema, o seu impedimento físico ou talvez até espiritual, não é fruto de Satanás em última instância. A gente quer dividir o mundo, apesar de não acreditarmos nisso, entre bem e mal, tentando associar o bem somente a Deus, sendo que Ele não tem qualquer envolvimento com o mal. Isso não é uma doutrina bíblica. A doutrina bíblica é que na providência de Deus, tanto o bem como o mal estão debaixo do seu controle. Estão debaixo ou determinados pelos seus decretos. É por isso que é tão importante nós estudarmos a doutrina da Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 3 e o capítulo 5, que falam do decreto da providência, nos mostrando que Deus é a causa primária de todas as coisas, mas isso não o torna o autor do mal. Isso não o torna o autor do pecado. Isso não o torna o autor dessas coisas, que sim, são de autoria de Satanás, são da autoria da nossa própria carne, ou assim por diante. O que Deus está dizendo vai talvez ajudá-los agora na escola dominical ao entender aquilo que aqui na classe dos adultos já foi comentado na semana passada. Não é o pecado dos pais que gera cegueira em alguém ou alguma consequência física em alguém, como alguns querem dizer por aí, mesmo no meio evangelical. Não. É a soberania de Deus que fez Moisés pesado de língua
É a sabedoria e a soberania de Deus que fez você do jeitinho que você é, com todas as suas limitações. E em nenhum momento essa realidade nos faz então dizer: ah, se foi Deus quem quis assim, então eu vou ter que aguentar. E Ele então que entenda por que eu não faço a obra, por que eu vou desistir. Não. É Deus confirmando: sim, você é pesado de língua, vai e fala. Eu não consigo falar em público, vai e fala. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, vai, por quê? Ele diz no versículo 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Eu serei contigo. É a mensagem do Evangelho, não é? Eu serei contigo. Do que você precisa mais? Um bordão e Deus dizendo: eu serei contigo, vai. Se arrependa. Se fazer de vítima o tempo inteiro, vai e faça o que precisa ser feito. E aí essa é a hora de Moisés dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E o versículo 13: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Eu e você, no lugar de Deus, teríamos ali pegado Moisés e é isso que nós fazemos geralmente com os nossos filhos, né? Mas não é isso que Deus faz. A ira dele fica ainda mais evidente, isso é claro. Mas dentro dessa ira, Deus ainda apresenta solução. Moisés aqui, diante de todos os fatos, diante de todas as manifestações, ele consegue dar essa resposta altamente incrédula. Ele desiste. Mas Deus não desiste dele. Você pode até desistir, mas Deus não vai desistir de você. E isso não é só para animar o seu ego já tão inflamado, já tão doente. Moisés não está aqui querendo ouvir de Deus: vai, Moisés. Deus não vai ser aqui uma líder de torcida para Moisés. Vai, eu estou do seu lado. Você consegue. Não. A ira do Senhor se acende. A ideia de ira aqui é realmente as narinas do Senhor assim, ó. E aí ele oferece esse auxílio providencial. Não é Arão, levita, teu irmão, eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Porque é um auxílio providencial. Tudo é providencial, mas aqui a palavra se encaixa ainda melhor. Deus diz que Arão está indo ao encontro de Moisés. A gente vai ver isso semana que vem, se Deus assim permitir, no próximo sermão. Deus está aqui falando com Moisés, o contexto ainda é de sarça ardente. E enquanto isso, Deus está aqui ouvindo o clamor do povo, preparando Arão, dando a ele fluência de língua. E eles vão se encontrar no caminho. Eles vão se encontrar no caminho para fazer exatamente aquilo que Deus aqui determinou. Moisés vai ser um Deus, como Deus para Arão, e ele vai falar ao povo. Uau!
Deus é esse que toma um servo inútil, inadequado, incrédulo, respondão, desobediente, como Moisés, e diz para ele: você será por Deus, Arão, como Deus. Isso não faz sentido para nós. Nós demitiríamos Moisés. Moisés não serve, traz outro. A vida cristã é assim: se você apresenta obras, você serve. Se você não apresenta, não serve, sai. A vida cristã de qualquer outra igreja, não a do evangelho puro e simples. A do evangelho puro e simples, ela está sempre dizendo para nós: você é inútil, você é inadequado, você tem doenças, você é fraco, você é desesperançoso, você acha que 2018 vai ser ainda pior, o Brasil não tem jeito, não adianta mais pregar. Mas o evangelho, ele nos chama ao arrependimento nessa manhã. Ele nos chama ao arrependimento para que nós realmente nos escutemos dizendo essas coisas, nos peguemos pensando essas coisas e mostrando o quanto isso é a mesma coisa que Moisés diz aqui: envia aquele que há de enviar menos a mim. O evangelho, de fato, é a única coisa que pode nos dar esperança até contra nós mesmos. Moisés seria como Deus. Moisés vai ser usado por Deus. Ele vai ser o grande líder, ele vai ser o grande patriarca, com todos os seus defeitos, sendo aprimorado por Deus. E Arão seria apenas o porta-voz. E isso é maravilhoso. Eu acho uma pena que hoje não tem nenhum seminarista aqui. Vou ter que pregar esse sermão lá no seminário. Porque os seminaristas, eles pregam aí nas igrejas e tal, mas quando é um sermão de prova, eles ficam tremendo de medo, ficam ali acuados, nervosos, querendo tirar uma nota boa. E eu digo para eles, como seu professor: se vocês pregam de um jeito lá na igreja, com toda intrepidez, e aqui tremem de medo por causa de uma avaliação, vocês precisam entender o que é a pregação. A maravilhosa mensagem desse texto, meus irmãos, é de que o Deus do pacto, Ele não deixa a sua igreja sem a mensagem do Evangelho. Mesmo que Ele use mensageiros gagos, disléxicos, que erram em português, que não servem para muitas igrejas, Ele vai usar. E Ele vai levantar homens que são vasos de barro para continuar pregando a palavra, porque é isso que nós precisamos, é isso que é suficiente para nós. Esse é o nosso auxílio providencial. Graças a Deus que a pregação não depende de grande eloquência ou técnicas de oratória. Não estou dizendo que essas coisas são erradas ou devem ser tiradas, não. E aí eu digo para os seminaristas: ainda bem que a pregação do Evangelho não depende de vocês, porque senão ninguém estaria aqui. Arão é levantado como um grande pregador, mas a mensagem viria por meio de Moisés. Essa é a realidade. A realidade que termina aqui no versículo 17. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais.
Essa é a mensagem para você. Toma o que você é, os dons e talentos que Deus lhe deu, com todas as suas imperfeições, e vai fazer a obra. Por quê, meus irmãos? Porque a grande mensagem do Evangelho nessa manhã não é apenas que Deus não nos deixa sem o Evangelho, mas Ele mais uma vez nos diz que nesse momento do ano nós não precisamos de mais dinheiro ou de saúde para dar e vender. Isso é bom, se você tiver, ótimo. Mas o que você precisa é da cruz de Cristo. O que você precisa é do entendimento de que se Moisés falhou, se Moisés hesitou, se Moisés demonstrou incredulidade, Jesus Cristo nunca fez isso. Muito pelo contrário. Ele foi aquele grande profeta do qual o próprio Moisés falou que seria levantado. E ele então disse na sua vida aqui, a vontade dele era fazer a vontade do Pai, a sua comida e a sua bebida eram fazer a vontade do Pai. Deus vai destruir os ídolos do Egito. Deus está destruindo nesse momento os nossos ídolos, e o principal deles continua sendo eu mesmo e você mesmo. Até quando nós vamos nos esconder atrás de nós mesmos e não mais na cruz de Cristo, que nos liberta de todas essas coisas? Porque ali nós temos todo o crédito que nós precisamos e o auxílio providencial, que é absolutamente suficiente para cada um dos nossos problemas. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, obrigado porque não precisamos de astrologia ou de qualquer outra falsa doutrina que tenta encorajar o ser humano mediante tanta tristeza, tanta podridão de um mundo caído em pecado. Obrigado porque nessa manhã nós somos lembrados do poder do Evangelho, da sua suficiência e do quanto o Senhor continua nos usando apesar de nós. Nos livra da autocomiseração, nos livra de respondermos como Moisés aqui respondeu. Ele está sendo um exemplo negativo para que não cometamos os mesmos erros. E obrigado, Deus, por causa de Jesus Cristo, o mediador do pacto, o libertador do povo, aquele que nunca falhou, e por isso temos esperança de que podemos não falhar também, pelo poder do Santo Espírito. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.